Boa noite a todos. Meu nome é André. Eu tenho uma casa de apometria e espírita e psicanalista atualmente. Hoje eu vou abrir o Evangelho e logo após 2 textos para falar um pouquinho sobre apometria para vocês. Ok? Vai ter as vibrações e quem quiser pode colocar um copinho de água para que essa água seja fluidificada com as vibrações. Eu vou abrir com o Pai Nosso e no final fechar com a Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Quem quiser pode colocar a água para ser fluidificada e vai ter um remedinho para todos. Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Amem os seus inimigos. É só um trechinho só, né? Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos para perdoar seus inimigos. Ele sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que ela é fruto de uma imperfeição temporária. Assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Se não for nessa encarnação, é na outra encarnação. Mas cuidado com os fardos que vai levar no desencarne, porque a coisa é acumulativa e não vai ser muito boa. Não faça aquilo o outro que você não quer para si. É um recado do mentor. Vamos lá para as vibrações. Copinho de água para ser fluidificado. Perfeito. Ajuda a compartilhar e dá um joinha no canal. Tem 2 vídeos abertos. Um que eu falo da história da Rapunzel. 1 mês e meio atrás, aqui nesta casa foi previsto a catástrofe que teve lá no litoral. Perfeito? Bem no finalzinho, antes da Ave Maria. Vocês me ajudam a compartilhar. Se os governadores tivessem visto a administração, teria, né, poupado essas mortes. Mas, infelizmente, é assim que funciona. Agora, eu vi, às vezes eu falo assim, não é para falar. Tem alguma coisa em relação ao sul do país, seca, água. Começa a entrar lá no Greenpeace. Eu não entrei lá para falar, isso é coisa do mentor. Fala que nós vamos ter um problema gravíssimo de água no sul do país. Água potável, seca, plantação precisando de água, né? O Greenpeace faz um trabalho assim intenso, incisivo. Tem canais de televisão que mostram o trabalho deles. É uma pena que eles não tenham um canal próprio, né? Porque as reportagens que eles fazem são verídicas e eles dependem de doação. Nem se for um realzinho, vocês entram lá, se puder doar, doa, porque é para nós. Porque é um alerta tanto aqui no Brasil como todos os países do mundo. Então, quem puder doar alguma coisa, doa lá no Greenpeace, né? Que vai estar ajudando a sua família e a você próprio.
porque você vê que está acontecendo agora, não para de chover, agora sim, no sul do país vai ter uma escassez de água, tá bom? Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, quem sabe chega lá no governador e fala assim, agora eu vou ficar alerta. Pois é. Vamos lá para vibrações e põe um copinho de água aí. Aqui em São Paulo tem água demais, no Rio de Janeiro tem demais água, né? Então vamos lá? Vibrações e depois um pouquinho de apometria, tá bom, pessoal? Ajuda a compartilhar e dar um joinha no canal. São 2 vídeos que estão abertos. Esse é o 3º vídeo, depois eu vou fechar um outro vídeo que eu falo sobre psoríase e apometria. Esse vai ser fechado, que esse vai entrar no lugar. E os demais estão todos no privado. Todos. Quem quiser escutar alguma coisa no privado, tá lá no canal, mas não vai abrir. É só ali eu vou colocar um e-mail, entrar em contato e aí eu abro para que seja assistido. No Google está o telefone, no Google da casa. Quem quiser uma consulta presencial, somente 5 pessoas a casa atende, não atende mais que isso. Porque fica muito difícil para que eu possa atender, tá bom? Eu trabalho, não posso falar que eu trabalho sozinho, eu trabalho com meus amiguinhos aqui, que me dá todo o amparato, todo aquela coisa de vai conversando, eles vão encostando e vai falando, é muito sutil, porque abre o campo apométrico e vai falando, tá? Então vamos lá. Vibrações. Em tranquila serenidade e confiante no divino amigo Jesus, abramos o coração em vibrações de amor, paz, harmonia e fraternidade para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos envolvendo em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados para que tenham esperança de certezas, né, de dias melhores virão. Né? Vibremos por aqueles que adentraram nos caminhos dos vícios para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece oportunidade grandiosa de aprendizado e trabalho do bem. Vibremos pelos nossos lares envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Quem não deu tempo de colocar o copo d'água, volta, né, no YouTube e aí coloca o copo da água para que seja fluidificada. Vamos vibrar para todos os hospitais, todos os acamados, né, que eles se restabeleçam e voltam para suas casas sadios, cheios de esperança e amor. É que eu desejo, e o mentor desta casa, que é José de Arimateia e Santa Sara Cali, são os mentores desta casa. Tá bom? E agora, no final, Ave Maria, estamos ainda no processo da fluidificação, bem no final, e agora eu vou falar um pouquinho de apometria. Eu vou falando, eu vou lendo, né? Bastante coisas que tem aqui, e vou explicando
ao passo que eu vou lendo. Porque as pessoas falam, o que é apometria, o que é isso? No Google tem bastante coisa sobre apometria. Agora, eu lembro a vocês, a apometria se faz uma vez só. Ah, eu fiz a terceira sessão, a quinta sessão, é uma sessão só. E aí eu vou explicar por quê. Apometria é manipulação de energia, é muito sério. Perfeito? Apometria, que é o título, uma pitada de apometria. Está abaixo do título, que vai estar lá no YouTube. E no Facebook também. Dr. José Lacerda, que é o pai da apometria aqui no Brasil, e o nobre terapeuta José Godinho trabalhavam nas informações, na praticidade em obter a consciência do indivíduo das causas psicológicas. Lógico, sempre ligados ao estudo da mente humana, cujo Freud e outros, em experiência, obtiveram êxito na ajuda da evolução da humanidade. Perfeito? A apometria, ela estuda todos os campos, inclusive campos astral, até a tecnologia. A apometria é tudo. Ervas, medicina, o lado psicológico, é vasto a apometria. Reiki, xamante, tudo. Vamos continuar. A proposta estabelece a possibilidade de realização no equilíbrio e harmonização do paciente e inseri-lo novamente pela vida, né, cotidiana em sociedade. Então, assim, as pessoas que passam pela apometria, a maioria das pessoas, todos têm um probleminha, todos querem passar pela apometria. Lembram que a apometria hoje está vindo para o lado da psicanálise, da psiquiatria, psicologia. Então, pago, é tudo pago. Tem algumas casas que são sérias e trabalham de verdade, que não cobram. Mas, pessoal, a apometria é pago, tá? Porque é manipulação de energia. Aqui se trabalha com a apometria e as técnicas, mas os orixás trabalham fortemente na apometria, porque é manipulação de energia e precisa deles. Perfeito? Vamos continuar. É lógico que Freud, entre outros estudiosos, tiveram como ferramenta tratamento que também utilizava um processo de regressão. O psiquiatra não usa regressão, o psicólogo regressão, é muito cuidado de fazer regressão, porque de vez de ajudar, às vezes arrebenta com a pessoa, né? Aí começa a chipar a pessoa, chip. Tanto é que na apometria se tira chip e se coloca chip. Tem cordão de prata, tem várias, né? Se corta o cordão de prata, a ligação entre a mãe e o filho, o complexo de Édipo. Tem várias coisas que acontecem na apometria. Mas, lembrando a vocês que na apometria é possível que ocorra, né? O que eu quis dizer aqui, que os apômetras, um bom apômetra tem que estar na base da psicanálise. Ele tem que estudar Freud, fora as técnicas, porque tem pessoas que têm bipolaridade, borderline, surtam
Tem o lado da psicanálise, que as casas têm que ter, sim, um psicanalista, por isso que eu fui atrás do curso, estou fazendo, estou estudando, tanto é que isso aqui é um misto da psicanálise com a apometria, para poder ajudar as pessoas, porque é como se diz um velho amigo, é difícil viver. É difícil viver. O ser humano está assim, está horrível. Vamos lá? Também são utilizados na apometria técnicas anímicas nos tratamentos individuais, integrados em forças, eu acabei de falar, olha, cósmicas de energia mental e física. Isso é um tratamento individual, perfeito? Porque os psicanalistas, psicólogos que estão estudando, tem aquela coisa... Aqui no caso, antigamente o assistido participava, né, quem estava o paciente. Agora é só uma parte. Não se deixa mais escutar a outra parte. Porque senão é um horror. É um horror, aí acaba chocando a pessoa, porque a pessoa acaba discutindo na hora do desdobramento com o mentor da outra pessoa, se justificando. Então, por isso que as casas, a maioria das casas apométricas, não deixam o assistido, o paciente, estar junto no campo apométrico. Não deixa. Porque tem muito anímico também. Entendeu, pessoal? Anímico é a pessoa que diz que está fazendo e não está fazendo nada. Ele está fazendo um teatro. Mas é preciso para dar tempo até que a pessoa... Todos estão capacitados. Mas aquele que está no anímico, ele já vem com um problema de fora e acaba atrapalhando, dando um tempo. Esse atrapalho dar um tempo. Mas, se não, a apometria vira um circo e não acontece nada. Tanto é que aqui eu deixo uma parte e a outra parte... Né? Atualmente só estou abrindo o campo apométrico. Só o campo apométrico aqui na casa. Tem as técnicas, tem os dizeres que eu leio, mas eles não sabem. Agora eu vou contar para eles, quem está assistindo. Quando eu estou lendo, eu estou no meu subconsciente, dando todos os com os toques, já abrindo este campo apométrico, que eu não conto para ninguém, porque foi o curso que eu fiz, perfeito? E eu não conto para ninguém. É igual a Coca-Cola. Você acha que a Coca-Cola, o químico vai contar a receita? Eu não conto para ninguém. Não conto. Mas eu fui preparado para isso. Fala-se de sacerdote. A gente tem que tomar cuidado, sacerdote. Ah, eu sou sacerdote, sacerdotisa. Cuidado. Muito cuidado, principalmente com seus filhos. Para que realmente sinta que eles têm a mediunidade de verdade, que não fique tomando o tempo deles, senão a casa fica anímica, os espíritos afastam e vira um circo. Por isso que agora os terapeutas, com a modernidade, estão todos querendo saber o que é isso, apometria, o que é isso. Se fizer direitinho, funciona. Perfeito? Principalmente casos de alcoolismo, de drogas. Funciona de verdade, pessoal. Tá bom? Então está falando aqui, né, das técnicas que são utilizadas, né, nos tratamentos, até o anímico, é uma técnica, o anímico vem. Individuais e integrados em forças cósmicas de energia mental e física. Muitos terapeutas demonstram que não há envolvimento da religião, mas depende. Aqui tem.
aqui nesta casa, necessariamente é primordial que todo esse aparato espiritual aconteça, seja inserido. Perfeito? Então, eu não posso falar para vocês que não tem, tem sim. Inclusive, umas casas que eu trabalhei, antes de começar os trabalhos, tinha mais de 90 pessoas, todos eles, eu nunca tinha visto aquilo. Recebe toda a esquerda, todas as pombagiras e exus, antes de começar, porque precisa de energia. Achei meio estranho, fiquei assistindo, fiquei quieto. Cada um trabalha de um jeito. E eu, por entendimento, tenho que ter energia para trabalhar. Continuando a explanação, o foco é tão somente e principalmente na ajuda do paciente. A apometria é para ajudar, como a psicanálise, qualquer outra atividade integrativa, que isso aí logo logo vai fazer parte, como o reiki que já tem nos hospitais, inclusive em São Paulo, que tem o reiki lá. Ele está é integrativo. No campo emocional, cujo trabalho atinja a área de autoobsessão, obsessão, desobsessões, fatores kármicos, dimensional, análise de vidas passadas, enfim, a apometria está junto com a psicanálise, a psiquiatria, só que a psiquiatria dá medicamento, mas com certeza os profissionais da medicina estão estudando esse lado da apometria, porque se fala muito de apometria, perfeito? Vamos lá? É também essa terapia que é um tratamento em conjunto com outras técnicas terapeutas, como acabei de falar, o reiki, alinhamentos dos chakras, corpos sutis, trabalho mental e as realidades existenciais e os porquês da vida. Por que não acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que poderia ser diferente? Né? Aqui não se fala de reforma íntima. Aqui está falando o que é apometria com a psicanálise. Perfeito? O emocional é tratado desde que o paciente não autossabote. Porque às vezes a pessoa vem e já começa a falar assim, isso não vai dar certo. Né? Vem testar. Aqui, se vem testar, aqui a coisa pega, hein? Vem de Santo Tomé aqui, o bicho pega. Né? Auto-sabotar o tratamento. O tratamento envolve lado amoroso, profissional, social, existencial, traumas, medos, fobias, síndromes, vícios, obsessões, auto-obsessões e comportamentos. Isso é um pouquinho, né, da apometria, mas eu vou continuar. Tem mais um pouquinho de apometria para poder fechar no final com a Ave Maria e vocês saberem um pouquinho o que é apometria. Tem gente que vai ficar meio confuso, que não entendi, volta, ou tá no Google aí, no YouTube tem outras pessoas que postam sobre a apometria, mas tem que ver direitinho aonde vocês vão fazer. Perfeito? Lembrando que a apometria é pago. Agora, aqui não se cobra quando a pessoa vem e comprova que está doente. Traz a documentação toda, que está em tratamento com o médico, não é cobrado, nem um centavo. Porque a mediunidade que eu recebi é de ajudar. E se tiver precisando trabalhar também, a gente ajuda, porque quem é o desempregado, a pessoa que está parada, desempregada, onde ele vai ter dinheiro para poder pagar o tratamento? Né? Aí traz um currículo, a gente faz a vibração, aí os mentores falam assim, olha, nós vamos te ajudar, mas você tem que se ajudar também. Não é ficar dentro de casa achando que o serviço vai bater na porta e vai falar assim, opa, cheguei o serviço. Não é assim que funciona, tá bom? Então ajuda, na apometria ajuda, tá bom? Pode-se fazer à distância também, mas tem que estar muito combinado para que na hora do desdobramento não prejudique a pessoa, o terapeuta. Outro texto.
Ajuda a compartilhar e dá um joinha no canal. O título: Repressão mental, estado de descontrole na psicanálise versus apometria. Poderíamos dizer que é a autossabotagem relacionada ao recalque, afastamento, afastando-se do meio em sociedade, perdendo a consciência dos acontecimentos e ideias. O que poderíamos explicar desse texto? Ficou meio assim, né, complicadinho. Pessoas que saem da sociedade, perde-se o sono, não consegue arrumar um trabalho, a vida amorosa, a vida social, então se isola. Aí tem que saber por que se isolou. Perfeito? Por quê? Então aqui na apometria é possível, porque o mentor vem no terapeuta e dá para saber por que a pessoa se isolou da sociedade, dos amigos, supostamente, né, amigos, né? Há sempre um quê da coisa. E na apometria dá para ajudar. No tratamento apométrico, nos desdobramentos, é utilizado ferramentas para localizar distúrbios. Esses distúrbios, como falou acima, fazendo com que o paciente reintegre novamente no processo. Nesse processo é utilizado cargas energéticas ou até mesmo animosidade. Olha só. Logo após ser realizado o sistema apométrico. Depois que termina assim, a apometria, é chamado a pessoa e começa a checar. E aí faz um anímico para saber mais coisas da pessoa. Mas checa se foi realmente o desdobramento, os acontecimentos, que é a prova dos 9. E na hora de checar, tem um anímico, sim. Existe isso. Tá bom? O sistema apométrico conjuntamente com o assistido. Então, é importante. No caso aí, as casas ou os consultórios de psicanálise, eles fazem o sistema apométrico, os toques, né? Pá, 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 vai batendo os toques com os dedos, faz tudo direitinho, aí depois dá uma continuidade no sistema de psicanálise. Aí tem muito anímico ali. Perfeito? Lembrando que o psicanalista não pode medicar e nem o psicólogo, só o psiquiatra. Há casos que aqui manda para o psiquiatra, até para o neuro. Precisa. Há necessidade disso. Um médico estudou para isso. A gente é só integrativo, para integrar e ajudar. Mas aqui tem um pouquinho a mais que faz o lado espiritual também. Perfeito? Então, vamos lá repetir a frase. Após realizado o sistema apométrico, conjuntamente com o assistido, sem induzir, não pode induzir, o psicanalista não pode, mas com certeza tem um pouco de anímico. Bem realizado, terá êxito no tratamento. Tratar de frente, fazendo com que o paciente descarregue suas tensões vivenciadas. Vou falar para vocês, muitos casos que foram realizados apometria aqui, antigamente tinha as macas no outro andar desta casa, então ficava bem isolado. Hoje não, porque complicou um pouquinho para mim, perfeito? Então, por isso que só atendo 5 pessoas, porque apertou para mim, para eu poder ajudar mais ainda. A gente subia, na hora do anímico, agora eu estou falando um pouquinho para vocês. A pessoa chorava muito, aí ela descarregava tudo aquilo que ela tinha no coração. Ela saía assim,
maravilhosamente bem. Perfeito? Então, por isso que tem o anímico, né? Então, ela descarrega as suas tensões e as vivenciadas no cotidiano. É possível, na apometria, descobrir qual o tipo de transtorno mental. Às vezes tem uma bipolaridade, né? E qual está trabalhando esses elementos. Então, existem elementos que são qualitativos, como ideias do assistido, as fantasias que ele tem, imaginárias, lembranças, né, gente que faleceu ou coisas que fizeram de mal, e aí fica naquela angústia toda, os transtornos, vira transtornos psicológicos. É possível trabalhar na apometria. E sucessivamente, trabalhando o elemento quantitativo, como aspecto, uma emoção cega, prazer e desprazeres desmedidos. Bom, o trabalho bem realizado é também possível descobrir desejos reprimidos disfarçados, neuroses, sonhos, fantasias, né? Porque traz um mentor, e aí conversa com o mentor, a pessoa fica em outro ambiente e vai conversando, depois tem a junção novamente, e aí começa a acontecer. A apometria aqui nesta casa só pode fazer 6 meses, uma vez a cada 6 meses. E aí agora é indicado assim, a psicanálise, a psicologia, ou até mesmo a neurologia é um tratamento psiquiátrico. Tem o lado espiritual? Lógico, tem o lado espiritual, mas precisa indicar os profissionais da área para poder ajudar. Isso é fato. A psicanálise está estritamente ligada à mente. Representa também no campo apométrico, como dito anteriormente, os desejos dos conflitos psíquicos entre o próprio ego. Quando falamos de apometria, devemos ter que deve-se ser tratado conjuntamente com a psicanálise. Olha só, sempre está falando. Trabalhando os corpos sutis na apometria para consideração do grau da comorbidade mental do paciente. Perfeito? Os apômetras, cada vez mais, estão idealizados nos trabalhos de Freud, cujo paciente, conforme relatos, tem que ter o comprometimento de autoajuda, sem sabotar-se, para que o tratamento tenha êxito. A contraindicação em realizar a apometria, sem antes o paciente passar por anamnese, por exemplo. Então, aqui eu não faço anamnese, aqui eu sou sensitivo. Preenche a ficha, vira ao contrário e começa a falar um pouquinho da pessoa. Aí a pessoa fala assim, pô, aqui é sério. Ou isso. Ah, mas quando tem mérito, não. São técnicas, graças a Jesus, por sua mediunidade, e fala-se. Aí quando eu vejo que está falando muito, aí eu paro. Opa, vamos descer no ambiente de baixo. Perfeito? Para poder ajudar. Porque aqui tem os andares de cima não tenho mais condição de colocar as macas lá, porque está cheio de bagunça, para ser sincero. Porque aqui é uma casa espírita e apométrica e hoje eu estou morando na casa. Então eu não tenho mais essa condição de fornecer ajuda, então por isso que é só 5 pessoas. Outro dia veio 10 pessoas, eu falei, misericórdia, como que eu faço? Tá? Então eu estou impossibilitado de fazer o trabalho de ajudar o povo, né? A contraindicação em realizar a apometria, como falou, sem anamnese, pode-se fazer. Agora, tem um pessoal da psicanálise que está trabalhando com a apometria, faz a anamnese antes.
Cada um trabalha de uma forma. Aqui não. Aqui eu coloco ao contrário e eu só estou abrindo o campo apométrico. Muito pouco se faz apometria, porque por causa do meu espaço físico, infelizmente. Porque senão, o que está acontecendo? Na hora que abre o campo apométrico, a pessoa está junto e não pode estar junto. Ela não pode assistir. Ela não pode e ela assiste. Na hora que vem as entidades, começa a contar da vida da pessoa. Está duro para mim, não está fácil não. Mas Deus está na obra aí. E Jesus, que é o Filho do homem de Deus, está conjuntamente nesta casa. A casa, os dois mentores, mas a casa é de Maria de Nazaré. Tá bom? Então vamos lá. Se estava falando se precisa anamnese, aqui não. Pois o mesmo, né? Na psicanálise segundo Freud, ele considerava. Freud acho que já tinha alguma coisa de apometria ali, viu? Tinha. Só que tinha um outro nome, vai ver uma outra técnica. Os estudiosos mais, os psiquiatras, psicólogos que estudam muito ali, né? Eu sou novinho, assim. Estou aprendendo ainda, pessoal. Tá bom? Então, desculpe se eu estou meio enrolado para falar, vocês me perdoem. Estou estudando para poder ajudar, tá? Mas Freud já sabia alguma coisa disso aí, dessas técnicas que ele usava, né? O jogo de anímico. Lógico que sim, entre os outros que da época com Freud e depois, logo após Freud, apareceu outros também, outros estudiosos, né? Então, ele até considerava os casos crônicos e graves como histerias, fobias, olha só, e neuroses, fatos psicológicos de tratamento, né? Na apometria, na psicanálise, hoje dá para fazer isso, sabe disso aí, que tem muitas pessoas que estão nesse estado todo, que tem alguma energia ali. Quando fala de eu tenho alguma energia, é a apometria. E Freud já tinha, assim, tinha um lance. Já falou assim, ó, tem algo errado, tem alguma energia, só que faltou alguma coisa. Não estou querendo desmerecer Freud. Imagine, Misericórdia, maravilhoso. Muitos livros editados, muitos psiquiatras que trabalham na linha de freudiana, psicólogos, psicanalistas, né, que estão estudando também. Perfeito? Que não precisa faculdade, porque é um lado técnico. Tanto é que uma vez eu falei para um amigo, eu vou fazer psicanálise. Ele falou, não, você precisa fazer faculdade. Aí eu falei, nossa, mas com essa idade... Aí eu fiquei meio assim, mas eu já estava com a casa. Aí veio a oportunidade e eu estou estudando para poder ajudar as pessoas. Perfeito? Continuando. Diríamos, novas técnicas surgiram após Freud e outros estudiosos da mente humana, acabei de falar, abrindo caminhos importantíssimos na análise de pacientes psicóticos. É importante realizar anamnese antes da apometria? Aqui eu não faço, mas tem lugar que faz. Aí eu falo, depende do grupo de terapeuta, cujo deve estarem preparados com as técnicas. No grupo deve ter colaboradores, inclusive médiuns incorporadores sensitivos, para identificar o quesito energético, o que está acontecendo ali. Esse colaborador deverá ter conhecimento das técnicas apométricas, psicanalísticas, para descobrir se o paciente sofre de neurose de transferência. Depois vocês põem no Google o que é neurose de transferência, né? Então deverá ser indicado um profissional para que dê continuidade no tratamento para que sejam tratados os quadros de depressão, borderlines, perversões, alcoolismo e o caso de transtornos psicóticos, asma, alergia, psoríase. Vou fechar o vídeo de psoríase,
Porque fala, na apometria dá para ser tratado. Por que veio a psoríase? É um lado emocional, perfeito? Que dá para ser trabalhado. Então, o pessoal da psoríase procura um psicanalista, um psicólogo, para fazer um tratamento da mente aí, né? Para dar uma acalmada na doença. Depois dela instalada, acabou, não tem cura. Por enquanto não descobriram nada. Como eu falei no anterior, da psoríase, né? Lembro também que no processo de tratamento, o quadro doentio do paciente mais difíceis não depende tão somente do terapeuta, olha só, hein? E sim da disponibilidade do mesmo aceitar-se como doente, porque tem muita gente que quer, não, eu não tô com depressão, eu não tô com uma borderline. A borderline é assim, o borderline às vezes ele tem o kit de tudo, da depressão, da esquizofrenia, tá tudo ali no borderline. É, aí ele vem, ele descarrega, ele sai assim rindo. Aí, em outro determinado momento, é a dupla personalidade, né? Bipolaridade. Aí ele vem de novo, acaba se prejudicando, fazendo coisas assim, de querer se matar ou querer pegar coisas pontiagudas. É um perigo borderline, hein? Tem que ter um tratamento aí, sim, psiquiátrico, junto com o psicólogo. Se quiser passar no campo apométrico, é possível, mas aqui é indicado que tenha os profissionais paralelamente, como um psicanalista. Perfeito? É bom ter, para poder evoluir. Uma pessoa que veio aqui, não conseguia emprego e foi trabalhar. Conseguiu arrumar emprego, que era professora. Perfeito? Então trabalhou esse lado do borderline, mas sempre falando, tem que ir no médico. Não pode largar, né, um psiquiatra ou um especialista aí na área, até se precisar da parte neurológica, pessoal, precisa, vocês, e a apometria é uma vez só, depois tem um tratamento, tem casos que faz apometria e fala assim, eu vou lá para fazer um passe. Depende, cada um adota um esquema de trabalho. Aqui eu faço apometria, como eu trabalho sozinho na casa, perfeito? Eu sempre escolho uma pessoa para estar do lado na hora das desobsessões. Aí a gente indica que tenha um acompanhamento com o psicanalista lá fora da casa. É importantíssimo. Ok? Vamos lá, depois vou finalizar, está terminando. Nós estamos em 43 minutos. Ajuda a compartilhar e dá um joinha. Se ficou difícil, volta novamente. E desculpa de alguma coisa, eu estou aprendendo um pouquinho da psicanálise para poder ajudar as pessoas. Nem tudo é espiritual. Tá bom? Muitos pacientes passam pelo campo apométrico e da psicanálise, analisando durante o tratamento o êxito ou o fracasso. Um paciente, hein? Não foi bom, foi ruim. Por que não foi bom ou não foi ruim, né? Não está sendo. Mas, friso novamente, que tanto do lado negativo e positivo, ambos devem considerar a melhor diretriz, tanto do terapeuta como o paciente. Eu quis dizer assim, passa pela apometria e depois não é mais apometria. Só se a pessoa perceber que só virou anímico, não aconteceu. Aí é possível repetir novamente. Mas bateu algumas coisas, depois que foi feita a apometria, aí vai para a psicanálise. É preciso. Felizmente, para poder
integrar novamente na sociedade, na vida social. Muitos casamentos aí se estão se desfazendo, porque a pessoa coloca uma coisa na cabeça, fala que a mulher traiu ou o marido traiu, olha só. Né? Por isso que é bom, hoje existe essa coisa da apometria, para poder ajudar. Tem o psicanalista, tem o lado espiritual, olha só, quanta coisa boa tem para ajudar, tá bom? Então é assim, não pode autossabotar, tem que se ajudar. Aí acontece. Ajuda a compartilhar e dar um joinha no canal, novamente. Inscreva no canal, é importantíssimo para que o YouTube coloque, né? Para outras pessoas assistirem também. Perfeito? E vou fechar com Ave Maria e a fluidificação das águas. Que o Senhor esteja nos seus lares e obrigado mais uma vez por adentrar nos seus lares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Amém.